Vocês pegaram aí pela primeira exposição como nasce o Estado, quer dizer, como é que ele surge, há diversas opiniões sobre isso, ele surge naturalmente, ele surge através de um pacto, de um contrato social, ou ele surge através de dominação. São três possibilidades, eu fico com a última, não é? Só que é uma dominação que não é tirânica, não é ditatorial, ela surge suavemente através de estratégias, como disse Foucault. Agora, vamos avançar um pouquinho. Que tipo de Estado é esse? Que formas de governo existem? Eu posso ter duas formas de Estado. Eu tenho um Estado unitário, que é em que todo o país, todo o território, né, é subordinado a um só comando. Então, as ordens dadas pelo governo central se aplicam a todo o território nacional. Por isso que eu disse lá que para que exista um governo, que exista um Estado, perdão, é necessário que haja um território, digamos, o centro ou o espaço onde vai viger uma determinada norma jurídica, um determinado regime jurídico, né? Depois eu tenho que ter população. Essa população é o espaço pessoal de incidência ou de alcance também do ordenamento jurídico. Eu tenho que ter uma segurança, eu tenho que ter defesa para isso tudo. Portanto, eu tenho um governo que possa ter estrutura para defesa contra, eventualmente, o estrangeiro e que assegure e que garanta a segurança interna. Eu tenho que ter recursos para manter isso, portanto, a parte tributária é bastante importante. E eu tenho que ter um governo, ou seja, alguém que vai administrar isso tudo. Eu posso ter, portanto, um sistema unitário, que é as normas editadas pelo centro se aplicam a todo o território, ou eu posso ter um governo federativo, que é o nosso, né? O que diz o artigo 1º da Constituição da República? O Brasil é uma república federativa. O que é federação, portanto? Federação é exatamente o nosso exemplo aqui. Eu tenho um centro, eu tenho uma União, né? Eu tenho a União, que é dirigida por um presidente da República, pela sua estrutura ministerial, pelo Congresso Nacional, né? E tem os diversos estados, chamados estados-membros. Isso é pactuado entre todos, né? Existiam aqui, antigamente, os chamados territórios federais, que eram entidades meramente administrativas. Eles não tinham estrutura política, mas quando da Revolução Militar, esses estados, esses territórios foram transformados em estados. Por quê? Porque nos grandes centros, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, o governo militar estava perdendo seu poder. E numa eleição futura eles poderiam cessar o governo militar. Então eles pegaram todos os territórios que existiam e transformaram em pequenos estados. E ali criaram mais 3 senadores, mais os deputados federais, e, portanto, nesses estados menores é mais fácil a manobra ditatorial. Então é isso que ocorreu. Nós tínhamos territórios transformados em estados. Estes estados têm competência própria. Eles não são subordinados e não há uma relação hierárquica entre estados e União. Não. O Estado tem a sua administração própria, o seu governo próprio e tem os seus recursos próprios, tem também sua legislação pessoa própria, tem suas assembleias do Estado, tem seu governador, tem tudo diferente, tem sua polícia, tem seus tributos, tem tudo igual ao governo federal. Só que as competências são diferentes, né? Ao governo federal, de acordo com a Constituição da República, cabe cuidar da defesa, da segurança do país, ter os seus próprios tributos, o IPI, e outros tantos recursos, enquanto o Estado tem o ICMS, os municípios vão ter o ISS, o IPTU, e também, dentro dessa mesma divisão, tem os municípios que passam a integrar a federação. Então existe União, Estados-membros e municípios. Isto forma uma federação. Nem sempre as regras ou as leis federais se aplicam aos municípios e aos estados. Por exemplo, uma lei que disponha sobre servidores públicos federais, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, não tem nada a ver com o Estado nem com o município, só se aplica ao federal, tá claro? Se o Estado, há competências que são concorrentes, não é? Por exemplo, segurança pública, ou, por exemplo, preservação do meio ambiente. Eu tenho normas federais
eu posso ter normas estaduais, eu posso ter normas municipais, todas elas sintonizadas em defesa do mesmo valor, preservação do meio ambiente. Tá? Então isso se combina, só que o que acontece no Estado unitário, claro que as regras são aplicadas de uma vez só, e sem resistência por ninguém, porque todos são obrigados àquela norma. Aqui no Estado Federal, existem normas aplicáveis ou não aos estados e municípios. E há outros países que têm diversidade muito curiosa. O Canadá, por exemplo, o Canadá tem normas. O Estado foi formado por um grupo de origem francesa e um grupo de origem inglesa. São bem distintos e as culturas são distintas. Então há muitas ou algumas normas editadas pelo governo central do Canadá que não se aplicam à parte francesa ou que não se aplica à parte inglesa. É interessante isso. Aqui, a norma é federal, nós temos que saber até que ponto ela alcança os estados, até que ponto ela pode constranger os estados. E os estados podem resistir a isso. Os estados muitas vezes vão discutir isso perante a estrutura judiciária federal, né? Isso é muito comum, por exemplo, em matéria tributária, onde existia ou existe ainda o CONFAS, que é um centro que é coordenado ou integrado por todos os secretários de Fazenda de todos os estados, que decidem a aplicação ou não de algumas isenções dos chamados incentivos fiscais para todos os estados. Era unânime, era necessidade da unanimidade para isso. Mas hoje isso já está quebrado, porque não há, quase impossível essa unanimidade para poder ter decisões que atendam a todos os estados. Então, eu acho que o regime democrático pressupõe exatamente o regime de uma decisão de maioria, e essa maioria é o que deve prevalecer. Então, nós temos tipos de Estado: unitário, federativo. E tem também a confederação, que é uma reunião de estados para formar um outro Estado e preservam suas competências próprias. Isso, hoje, tem mais um sentimento histórico. A origem norte-americana foi assim: criou-se uma confederação primeiro, depois uma federação. E isso existe hoje raramente no mundo. Ou há um regime unitário ou há um regime federativo. Tá? Normalmente são federações, mas também há muitos estados chamados unitários. Veja só, aí nós temos as chamadas formas de governo. E eu vou fazer a história dessas formas de governo. Vou a Sócrates, Platão e Aristóteles de novo. Como nós fomos na aula anterior, nós vamos de novo nela. Esses autores já estudavam isso. E por que estudavam isso? Estudavam porque havia discussão sobre isso. Porque nossa democracia teria se originado na Grécia, né, com Clístenes e Péricles. Mas vamos explicar isso devagarzinho. O que significa isso? Normalmente, os autores fizeram uma classificação de acordo com o número de governantes. Então, quando era um governante só, era a chamada monarquia, um só, tá certo? Quando era um grupo de governantes, era a aristocracia. Quando era toda a população que decidia, ou um número imenso de decisões individuais, era a democracia. Então nós temos na antiga Grécia essa divisão, que está no livro Política de Aristóteles e também na República de Platão. Ou seja, aristocracia, governo de alguns, monarquia, governo de um, e democracia, governo de todos. Mas esses autores foram muito espertos, né? Eles também estudaram as formas corruptas ou deterioradas ou formas impuras de governo. E quais eram? Veja só. A tirania, que é a forma impura da monarquia. A monarquia é um só. Enquanto ele dirige bem os governos do Estado, ele orienta, ele decide, ele é um bom governante. Aí temos uma monarquia. Quando ele utiliza-se da sua competência própria para humilhar, para tirar dinheiro, para roubar, temos uma tirania. Isso é a forma corrupta ou impura da monarquia. E a forma corrupta da aristocracia é a oligarquia. Da mesma forma, um grupo que se senhora do governo, toma conta do governo e deturpa as finalidades do próprio governo. E depois a democracia, nós temos a demagogia, que é também o governo de muitos que se aproveitam daquilo. Mas há também um ponto que eu queria falar com vocês, que é exatamente o sistema de governo.
E aí eu tenho o parlamentarismo e o presidencialismo. O presidencialismo é o nosso sistema aqui. Você elege um presidente, ele é o responsável por tudo que se passa, ele é o comandante das Forças Armadas, ele é o que provoca o processo legislativo, ele veta ou sanciona os projetos aprovados pelo Poder Legislativo, ele dirige o país, mas não só isso, não só dirige administrativa e politicamente o país. Ele também é o representante do Estado. Ou seja, quando vai em visita a algum outro Estado, é o próprio presidente que vai. Ele representa, ou ele presenta, é uma terminologia adequada, presenta o Estado. Ou seja, então ele se relaciona com os outros Estados. Esse é o presidencialismo, tá certo? É o governo de um só, que preside para todos e toma as decisões, as altas decisões políticas. O parlamentarismo é um pouco diferente. O parlamentarismo é um governo colegiado. Existe sim o presidente. O presidente é eleito, mas tem alguém que vai representar a chefia da nação. Né? O presidente, então, teria competências, essas competências administrativas, mas elege-se um primeiro-ministro, né, nesse parlamentarismo. Primeiro-ministro, quem é normalmente? É o presidente do partido majoritário que é eleito para o Congresso Nacional. Então, ele próprio é quem toma conta de toda a administração pública. Ele que faz tudo, ele que executa, ele que implanta a política, e o presidente o que faz? Representa a nação. Então ele vai, quando vai a algum país, é ele que vai. Isso, o exemplo típico do parlamentarismo, que dá bem ideia do que nós queremos dizer, é a Inglaterra. A Inglaterra tem uma rainha, há muitos anos. Então, ela é a chefe da nação. E ele, primeiro-ministro, representa a administração em toda a sua atividade política. Ele que resolve tudo, mas em sintonia, claro, com a rainha ou com o presidente nessas repúblicas que são aí parlamentares. Ok? Ficou claro? Qualquer coisa, questione e eu explico em outra oportunidade. Tá bom? Um grande abraço.